Você já ouviu falar sobre as consequências espirituais do sexo fora do casamento? Muitas vezes esse tema é abordado apenas pela perspectiva moral, mas existe uma realidade espiritual muito mais profunda que pode impactar diretamente a sua vida física, emocional e principalmente espiritual. Ao se envolver em relações íntimas fora do contexto do matrimônio, você pode estar abrindo portas espirituais que afetam sua alma de maneiras que nem imagina. E é sobre isso que falaremos hoje. Prepare-se para descobrir verdades bíblicas que podem transformar sua vida e te livrar de armadilhas espirituais perigosas. Durante uma relação sexual, não ocorre apenas uma troca física de prazer. Existe algo muito mais profundo acontecendo. A Bíblia nos ensina que quando duas pessoas se unem sexualmente, elas se tornam uma só carne. Essa união não se limita ao corpo, mas envolve a alma e o espírito, gerando o que chamamos de laços de alma. Esses laços podem ser extremamente poderosos, e muitas vezes a pessoa envolvida sequer percebe as implicações espirituais dessa conexão. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em seguir em frente após um relacionamento íntimo. Quantas vezes você já se pegou pensando em alguém com quem teve relações, mesmo que não tenha contato com essa pessoa há muito tempo? Isso acontece por causa dos laços de alma que foram formados durante a relação. Esses laços são como correntes invisíveis que conectam duas pessoas, mantendo-as emocionalmente e espiritualmente presas. E se esse relacionamento foi fora do contexto do casamento, os efeitos podem ser ainda mais devastadores, tanto emocional quanto espiritualmente. Não se engane, o pecado sexual tem consequências sérias. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 6,18: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Isso significa que os pecados sexuais afetam de forma muito mais profunda do que outros pecados. Eles deixam marcas não apenas no corpo, mas na alma. Quando ignoramos esse alerta e cruzamos as fronteiras estabelecidas por Deus para a intimidade, estamos permitindo que o inimigo ganhe acesso a áreas importantes da nossa vida, abrindo brechas espirituais perigosas. Um exemplo claro dessa realidade pode ser visto na história de Ana, uma jovem dedicada a Deus que se envolveu em um relacionamento fora dos padrões bíblicos. Inicialmente, tudo parecia normal. Ela acreditava que poderia manter sua fé e seu relacionamento ao mesmo tempo. No entanto, com o passar do tempo, Ana percebeu que algo estava errado. Sua vida de oração enfraqueceu, sua frequência na igreja diminuiu e, aos poucos, ela começou a se afastar de Deus. A sensação de culpa e vergonha tomou conta de seu coração, impedindo-a de se aproximar de Deus como antes. O que Ana não sabia é que ela havia formado um laço de alma com aquele rapaz, e isso estava afetando sua vida espiritual de maneira profunda. Laços de alma são conexões espirituais formadas durante o ato sexual, e eles têm o poder de influenciar nossos pensamentos, emoções e até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Ana estava presa a esse laço, e isso a impedia de viver plenamente na presença de Deus. A história de Ana é um alerta para todos nós sobre os perigos espirituais que envolvem o sexo fora do casamento. Quando Ana finalmente decidiu buscar ajuda e confessou seus pecados a Deus, algo extraordinário aconteceu. Durante um culto de avivamento em sua igreja, o rapaz com quem ela se envolveu começou a manifestar sinais demoníacos. Naquele momento, Ana compreendeu que o laço de alma que havia formado com ele não era apenas emocional, mas também espiritual. Ela estava carregando cargas espirituais que não pertenciam a ela, e isso estava destruindo sua vida espiritual. Foi então que ela decidiu romper completamente com aquele relacionamento e se voltar para Deus. Ana se arrependeu sinceramente e pediu a Deus que quebrasse todos os laços de alma que haviam sido formados. Ela compreendeu que apenas o poder de Deus poderia libertá-la daquela prisão espiritual. E pela graça de Deus, Ana foi restaurada. Sua vida de oração foi renovada, e ela voltou a frequentar a igreja com dedicação e amor por Deus. A história de Ana nos ensina que, mesmo quando cometemos erros, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos restaurar. Mas precisamos estar dispostos a nos arrepender e buscar sua ajuda. Agora que entendemos o poder destrutivo dos laços de alma, é importante falar sobre os 6 perigos principais que o sexo fora do casamento pode trazer. O primeiro perigo é a amarra emocional.
Ao se envolver intimamente com alguém fora do casamento, você cria uma conexão emocional que pode te prender ao passado, dificultando a capacidade de seguir em frente. O segundo perigo é a vulnerabilidade psicológica. Relações íntimas fora dos padrões de Deus podem abrir portas para manipulações e abusos emocionais, especialmente em relacionamentos tóxicos. O terceiro perigo é a dificuldade em formar novos relacionamentos saudáveis. Quando você está emocionalmente preso a alguém do passado, isso pode criar barreiras para novos relacionamentos, afetando sua capacidade de confiar e se abrir para novas experiências. O quarto perigo é a culpa e a vergonha. O pecado sexual gera uma sensação de culpa que pode corroer sua autoestima e afetar sua vida espiritual. Muitas vezes, as pessoas se afastam de Deus por sentirem que não são dignas de sua presença após cometerem esse tipo de pecado. O quinto perigo é a dependência emocional destrutiva. Laços de alma formados fora do casamento podem criar uma dependência emocional que prejudica sua identidade e autonomia. Você pode se sentir emocionalmente dependente de alguém que não é bom para sua vida, e isso pode trazer grandes danos psicológicos. O sexto perigo é o impacto espiritual. O sexo fora do casamento abre brechas espirituais, permitindo que o inimigo tenha acesso a áreas importantes da sua vida. Isso pode enfraquecer sua relação com Deus e te afastar do propósito divino. Agora, quero fazer uma pergunta a você. Já sentiu que está emocionalmente ou espiritualmente preso a alguém do passado? Talvez você esteja carregando marcas invisíveis de relacionamentos antigos, e essas marcas estão impedindo que você viva plenamente a vida que Deus planejou para você. Se esse é o seu caso, saiba que Deus quer te libertar. Ele deseja quebrar todos os laços de alma que foram formados fora do casamento e te restaurar completamente. Não há pecado que seja grande demais para o perdão de Deus. Para isso é necessário que você reconheça os erros cometidos e se arrependa de coração. A Bíblia nos diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está sempre pronto para nos perdoar, mas precisamos dar o primeiro passo e confessar nossos erros. Se você deseja ser liberto dos laços de alma que foram formados em sua vida, agora é o momento de buscar essa libertação. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo os erros que cometi. Peço que o Senhor quebre todos os laços de alma formados fora do casamento. Purifica minha alma e renova meu espírito. Eu me arrependo de todos os pecados e peço que o Senhor restaure minha comunhão contigo. Renova minha mente e meu coração e dá-me forças para viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, creia que Deus já começou a operar a restauração em sua vida. Ele deseja te libertar de todo o laço de alma que ainda pode estar te prendendo. Agora é o momento de se aproximar de Deus e buscar viver em pureza e santidade. Não permita que os erros do passado continuem afetando o seu presente e o seu futuro. Deus tem planos grandiosos para a sua vida, e Ele deseja que você viva em plenitude, livre de todas as amarras espirituais. Por isso, fuja do pecado sexual e busque viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para a intimidade. Não se trata apenas de uma questão moral, mas de proteção espiritual. Ao viver em pureza, você estará protegido contra as armadilhas do inimigo e poderá desfrutar de uma vida plena na presença de Deus. Que a história de Ana sirva de exemplo para todos nós. Deus é misericordioso e está sempre pronto para nos restaurar, mas precisamos tomar a decisão de viver em obediência a Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir sobre os perigos espirituais do sexo fora do casamento. Deixe seu amém nos comentários e inscreva-se no canal para mais conteúdos edificantes. Que Deus te abençoe poderosamente e que você experimente a plena libertação e restauração que Ele oferece.